E agora na Rádio Bandeirantes o assunto é o mercado de trabalho. Para isso eu chamei aqui para uma conversa especial nesse fim de ano o Rodrigo Dib, que é superintendente do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Nossa relação com o CIEE já vem de longa data. A Rádio Bandeirantes realizou fóruns conjuntos com o CIEE e ao longo do ano vários eventos em que pudemos trazer a experiência dessa ONG que traz um olhar muito atento a essas questões, todos além do trabalho de excelência que desenvolve, levando jovens para o mercado de trabalho. Dib, como é que você resume esse ano de 2024? O que mais te chamou a atenção nessa área de emprego e de trabalho? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Muito bom, Pedro. Super prazer sempre estar com vocês aqui na rádio, né? A gente passou o ano todo, acho que juntos aí, discutindo emprego, falando sobre tendências do mercado de trabalho. Então, para a gente é motivo de muita felicidade chegar ao final do ano, perceber que a gente teve uma retomada, a gente viu ao longo do ano uma retomada sobre o estágio, sobre o emprego jovem. Então, a gente viu de forma otimista. O ano de 2024, a gente não pode esquecer que teve ainda um resquício do período pandêmico, mas a gente vê uma retomada, a gente está bem otimista para o que pode vir aí em 2025. Jovem aprendiz, estágio. O que nós tivemos de mais avanço em 2024? Antes da gente falar de 2025 e das tendências, que eu acredito que é o que a nossa audiência está mais ávida aí por saber. Quais pontos você destaca aí dessas duas modalidades de emprego, de trabalho que nós temos, principalmente voltada para o público jovem, aquele que está buscando o primeiro emprego ou a primeira oportunidade mais concreta depois de um período de experiência? Bom, jovem aprendiz, que é a primeira escada de um jovem no mundo do trabalho, a gente teve um ano de crescimento, o ano está terminando. O Brasil hoje tem 680 mil jovens aprendizes, esse é um recorde. Nunca aconteceu, em 2023, começo, a gente estava com 500 mil jovens aprendizes. Então é um cenário otimista de crescimento. Tem muito para crescer? Tem. Falta o dobro, mas a gente teve um ano super positivo para o jovem aprendiz e ele termina agora com uma boa notícia. Está no Congresso, deve ser votado agora quarta-feira, o novo Estatuto da Aprendizagem. Foi aprovado lá o regime de urgência para entrar. Então, quiçá a gente deve ter boas novidades. E o que vai calhar, se isso for aprovado no Congresso, é que a gente vai ter um trâmite, um processo de contratação de jovens aprendizes mais fluido, mais simples, o que deve ajudar muito 2025 para este setor do jovem aprendiz. Quando a gente fala do estágio, também a gente viu uma retomada importante das empresas fazendo programas de estágio. Hoje o Brasil tem cerca de 890 mil estagiários no Brasil inteiro. Existe uma perspectiva de tendência para que a gente bata 1 milhão de estagiários no próximo ano. O estágio não é um programa obrigatório para as empresas, mas ele é também uma porta qualificada quando a gente fala de principalmente ensino superior, né? É a oportunidade daquele jovem que está na faculdade ver na prática se aquilo que ele está estudando tem a ver com o que ele vai trabalhar, né? Tem muita gente que se frustra, faz um curso, está estudando, mas quando vai trabalhar, fala, não, mas não era bem isso. Então, acho que a gente tem dois cenários aí bem positivos para 2025. Ainda falando de 2025, Dib, o que o jovem precisa fazer para conseguir uma vaga? Como é que ele inicia esse processo? Ele bate em que porta? Ele acessa que portal? Como é que ele faz para descobrir onde tem uma vaga? Hoje, obviamente, né, você pega a plataforma do CIEE, quando é estágio e aprendiz, lá a gente tem no CIEE.online uma vitrine de vagas aberta, onde ele já consegue ver, ele coloca nos filtros, eu sou de tal área, eu sou de tal região, ele já consegue ver todas as vagas abertas, já consegue se cadastrar, que é um concentrador de vagas, né? Isso que é importante. Às vezes a pessoa fala, eu vou no site da empresa, eu vou aonde? Não. O CIE consegue juntar todas as oportunidades lá, o que ajuda muito a juventude, né? Muito bem, esse site como é que ele faz para acessar? Simplesinho, né? CIE.online, só isso, CIE.online, e lá ele já tem quer uma vaga. Rápido, na tela. Colocou lá, já aparece a vitrine de vagas e oportunidades para ele poder acessar. Aí vem o desafio dele de quando ele for acessar, se cadastrar, fazer a lição de casa bem feita, né?
Exatamente. As empresas estão buscando o que na hora da contratação? Qual é o critério de seleção para essas vagas de jovem aprendiz, de estágio? Você sabe, né, Pedro? A gente está discutindo muito hoje, muito se fala da tecnologia, né? Muito se fala da inteligência artificial, só que o que as empresas estão buscando é gente comprometida. O que as empresas têm procurado e está difícil de encontrar é gente focada, que quer aquela oportunidade, que se compromete, que mostra energia, que mostra que quer estar lá. Pode parecer básico, mas não é. Porque quando a gente olha de muitas oportunidades, assim, o jovem tem chego para uma entrevista de uma forma muito dispersa. Quem quer tudo, às vezes não consegue nada. Então as empresas têm buscado muito pessoas que valem a pena investir, porque quando a gente fala de primeiro emprego, já é um investimento. Os currículos são muito parecidos. Óbvio que a gente vai falar um pouco aqui da importância de você buscar qualificação, a importância de você ter os bons cursos. Ok, mas não deixa de ser o primeiro trabalho, né? Então, para esse primeiro trabalho, as empresas querem entender que vale a pena investir. Então, essa é uma tendência que vai vir muito forte para 2025 e para os próximos anos, porque quanto mais a tecnologia evoluir, o que vai sobrar é o humano. E o que vai sobrar é como eu me comporto, né? Ô Dib, em relação a dicas, o que você pode falar aí para o jovem, para o pai do jovem, para o avô do jovem, para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes? Como se qualificar para uma vaga? Quais são os cursos que valem a pena? As habilidades que devem ser destacadas? Bom, acho que o primeiro ponto para você que é avô, avó, pai, mãe de jovem, olhe primeiro se seu filho tem o básico. E quando eu falo básico, matemática é importante. Eu sempre friso, o ano inteiro a gente falou sobre isso, mas ainda pega. E acho que é a questão de evangelização do bem, né? O jovem precisa ter raciocínio lógico, matemática, comunicação. Então, olhe, se às vezes ele já saiu da escola, mas está com alguma defasagem em comunicação, existem cursos de português, de reforço escolar, a própria plataforma do CIE tem aí, está disponível, ela é gratuita. Mas mesmo se não for no CIE, você tem plataformas gratuitas para te ajudar em comunicação, português básico, então vai ver questões gramaticais, acentuação, isso é importante. Tem muita vaga que está exigindo que você faça uma redação, então faça um reforço disso, não tenha vergonha. As pessoas acham porque às vezes já passou de ano na escola, que não, já passou. Não, não é isso. Mercado de trabalho é muito importante, como que interpreta um texto, como que você acentua, se você não erra vírgulas. Essa questão, então, cuide muito do básico. Matemática, mesma coisa, tem muito reforço, tem muito curso aberto que ele vai te dar um reforço de matemática. Feita a lição de casa, aí vamos olhar porque o segundo grau de o que você precisa ter de especialização. Então aí nós estamos falando das ferramentas de edição de texto. Então tem várias, né? Não só... Antigamente tinha uma super famosa, né? Agora tem várias. Mas se você sabe editar um texto através do computador, se você sabe fazer planilha, então você saber mexer em planilhas é super importante. Se você sabe fazer apresentação, hoje, né, tudo é o visual, então se você sabe fazer apresentação. Um outro elemento que está entrando muito é o quanto que você entende do digital. Então, estão falando aqui, né? O pacote básico, português e matemática, depois eu vou para as ferramentas, e aí o quanto que você está inserido dentro do mundo digital, o quanto que eu entendo um pouquinho de redes, eu não estou falando que a pessoa precisa ser antenada, mas entender do mundo digital, eu sei minimamente o que é um chat GPT. Eu sei minimamente fazer pesquisas num Google. Saber fazer pesquisas é algo que é muito importante, porque hoje em dia o conhecimento, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber buscar. E isso quando você vai para o mercado de trabalho, é uma das coisas que tem sido valorizada. Essa pessoa consegue buscar, talvez ela não tem, mas ela me fala, não, tá bom, eu não sei, mas daqui 10 minutos eu já consigo uma resposta. E dá para falar até em minutos, porque hoje em dia você consegue toda a informação mais fácil, né? Quem seguir essa receita aí, larga na frente. Até porque, viu, Dib, a gente também ouve aqui
representantes de empresas que contratam, muitos deles falam da dificuldade de você encontrar uma mão de obra qualificada, às vezes o candidato já está até mesmo no ensino médio, já passou pelo ensino fundamental e tem dificuldades com compreensão de texto, questões de operações básicas da matemática. Bom, os números do PISA mostram que o Brasil precisa avançar nesse ponto. Mas, de qualquer forma, é importante ter essa inserção também no mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre cursos técnicos, sobre essas atividades que também ajudam, né, a preparar o jovem e muitas vezes ajudam a mudar a vida de um jovem carente que não tem outras oportunidades. Como que hoje nós temos essas questões ligadas ao ensino técnico no Brasil? O que precisa fazer para melhorar? Você sabe que o ensino técnico em outros países ele é muito valorizado desde sempre, porque ele te dá já um emprego muito mais rápido. Aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de resistência, mas também tem um cenário positivo em 2025, principalmente São Paulo, né? O estado de São Paulo está investindo muito nisso. O próprio governo criou agora um novo programa, onde quem estiver no ensino integral já pode escolher para fazer o técnico dentro da escola. Então, o ensino técnico, para você que está nos assistindo, pai, mãe, ele é uma porta de entrada rápida para um emprego, porque aí ele já vai para uma especificidade técnica que o mercado busca. E tem coisas engraçadas, né? A gente fala muito, de novo, tecnologia, mas você precisar de alguém que é um mecânico técnico, que conserta o ar-condicionado, que faz a marcenaria, isso sempre vai existir. Esse é um tipo de emprego que a inteligência artificial não vai tirar. Eu entrevistei a Laura Laganá, professora do Centro Paula Souza, e ela disse o seguinte, que hotelaria é uma área de grande expansão aqui no Centro Paula Souza, com muitos alunos, muita procura e a formação de jovens que acabam descobrindo um universo que jamais sonharam, né? É isso, então a gente precisa olhar, a gente fica muito olhando só para as questões de tecnologia, programador, mas você tem essa questão do técnico que o mercado está precisando, a prestação de serviço, cada vez mais, né? Então você falou de hotelaria, você tem atendentes, a prestação de serviço é um lugar muito pujante e quando a gente olha os números, serviço é o que emprega mais. Quando a gente pega os números lá, CAGED, serviço ainda é o top do emprego, né? Então, precisa olhar para isso. Você que ainda está no ensino médio, seu filho está no ensino médio, olhe para a oportunidade de já fazer um técnico acoplado ao ensino médio, porque vai sair na frente, né? Ele vai conseguir já um emprego rápido e vai aumentar o leque de possibilidades, né? Porque mesmo fazendo técnico, ele também pode ser um aprendiz depois, ele também pode depois fazer um estágio. Existe o estágio de ensino técnico, né? Então, acho que é importante olhar para isso e não fechar as portas, né? Tem que abrir a amplitude de possibilidades. Pode parecer, né, meio elitista essa pergunta, mas não é não. É uma questão que a gente precisa bater nessa tecla, né? O conhecimento de línguas, principalmente o inglês, que deveria ser fundamental num país do tamanho do Brasil e que não tem uma familiaridade do seu idioma nativo com a língua inglesa. Como é que isso hoje é apontado pelas empresas? Você fala aí desse mundo virtual, muitos termos, eles são em inglês sem tradução, né? É isso. Mas não é mais elitista. Eu tinha essa preocupação há um tempo. Por que eu falo que não é uma preocupação elitista? Porque o conhecimento está aberto. A pessoa pelo YouTube consegue fazer um curso de inglês. Tem vários aplicativos. O que vale aqui tem exemplo de jovem que consegue? Muitos. Ao longo da minha trajetória eu já vi vários que eram autodidatas e foram lá porque Porque língua é uma questão de continuidade. É verdade. Então se ele fica lá e dedica 3 horas, 2 horas do dia dele a aprender, ele consegue. Então acho que já teve um momento onde até próprios cursos hoje, você tem cursos muito acessíveis hoje, curso mesmo, né? Fora as plataformas que estão abertas. É uma questão de vontade, de entender. E o mercado tem olhado, obviamente que quem tem língua, tanto que na minha escada anterior eu nem falei de línguas, porque eu acho que tem Mas quem conseguir ainda chegar e já falar que
estou começando, você não precisa saber tudo. Você não precisa ser fluente, mas demonstrar que você está indo atrás, eu sou um autodidata, eu estudo todo dia, eu dedico 1 hora do meu tempo ao inglês, eu garanto para você, se você chegar numa entrevista e indicar que você faz isso, você ganhou 10 pontos com o profissional de RH, porque é tudo que ele quer. Já imaginou chegar para você e falar, eu não tenho muitas condições financeiras, mas eu estudo sozinho inglês, eu estou me dedicando, vale apostar. É isso que a gente falou, né? O profissional hoje, o profissional de RH, ele quer alguém que vale apostar. Então, o inglês é super importante, línguas super importante. Muitas empresas até deixaram de pegar isso como uma barra inicial, e é a questão de trabalhar as oportunidades, mas é algo que dá para fazer hoje aberto. E o jovem precisa entender que é o protagonismo dele que vai fazer surgir isso. Né? Então tá aí, o conhecimento está disponível, tem YouTube aberto, cursos abertos. Se ele ficar só esperando a oportunidade, não vai rolar, né? Pedro, já sei, já perguntou um monte de coisa para o Rodrigo Dib, mas eu quero saber o seguinte, quanto ganha um jovem aprendiz, quanto ganha um estagiário, porque, afinal de contas, essas remunerações, elas, de alguma forma, também são importantes. Como é que funciona isso hoje pela legislação brasileira, Dib? Boa, legal. Bom, estagiário, a gente fez uma pesquisa ultimamente, foi até com o apoio do IPEC, onde mais de 12 mil estagiários a gente identificou. Você tem um norte, uma média de estágio. Estágio não é salário, é uma bolsa auxílio de R$ 1.200. Mas depende muito da área. A gente estava conversando nos bastidores que, por exemplo, um estagiário de engenharia, ele vai muito acima, né? Hoje a gente tem estágios de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000. Estágio, ele já tem uma remuneração mais próxima e sempre superior na sua média ao salário mínimo vigente. Aprendiz vale o valor hora do salário mínimo, né? Então ele transita entre 500 ou 800 reais, dependendo do número de horas que o jovem trabalha. Mais importante até do que o salário inicial, que ele é sim muito importante, é que a forma que você entra, né? E os números dizem isso, né? Quem começa a trabalhar mais cedo tem mais chance de depois já ser efetivado, virar um analista, virar um assistente, do que quando você já está ou com a sua faculdade ou com a escola concluída, você partir para uma oportunidade que já seja o CLT, né? O famoso carteira azul, que já é seletista, né? Ô Dib, e com quantos anos você pode começar a trabalhar? Pela lei brasileira, você pode, se você tem 14 anos, o único formato que você pode começar a trabalhar é como jovem aprendiz. Então, o jovem aprendiz é de 14 a 24 anos, né? Que ele é um programa governamental, ele é uma lei que ele exige que empresas acima de 7 colaboradores contratem para os seus quadros de 5 a 15% de jovens aprendizes. O jovem aprendiz, ele não precisa ter experiência prévia, ele não precisa estar numa faculdade, pode estar na escola ou pode também não estar em lugar nenhum. 14 a 24 anos, ele pode ser um jovem aprendiz. O estágio já é uma gama bem maior, ele precisa estar ou na faculdade ou precisa estar na escola. Mas aí ele vai acima de 16 anos. A única figura que você pode trabalhar antes dos 16 anos é o jovem aprendiz. E é um programa que tem mostrado a sua força, que tem mostrado uma oportunidade, né, inicial para muitos jovens, como a gente compreende aqui na programação da Rádio Bandeirantes, ao longo das reportagens e das entrevistas. E também é importante você dizer qual é a entrada média aí, porque às vezes o pai está pensando, meu filho está com 15, mas não sei se ele tem muita maturidade, espera mais um pouco, mas daqui a pouco vem a conclusão também do ensino. Tem uma hora certa para você encaminhar o filho para o mercado de trabalho? Eu estava conversando com uma amiga em comum que ela inclusive é profissional de RH, e ela me perguntou isso, né? Putz, mas meu filho ele já está com vontade de ser jovem aprendiz, ele tem 15 anos, né? E o que eu falei para ela é, se ele já está com vontade, e ele está indo bem nos estudos, tem responsabilidade, esse é o momento. Quanto antes, eu sempre defendi que quanto antes você entrar no mercado de trabalho é melhor, porque você aprende, você pega mais experiência, você já começa a entender, isso só vai ter benefício. Trabalhar só tem benefício. Trabalhar você se desenvolve, né? Ainda mais quando você vai para um programa desse, que é o Jovem Aprendiz, que é um programa super controlado,
né? Não pode ter desvio, não pode ficar além da hora, tem apoio de psicóloga, tem assistente social se precisar, a empresa sabe que para o jovem aprendiz ela não pode passar qualquer tipo de trabalho, porque ele está lá para aprender, então o próprio nome já diz, né? O jovem aprendiz. E o estágio também é a mesma coisa, então a minha recomendação é o quanto antes, sempre é saudável, né? A minha única ressalva é quando, se o jovem tiver não está conseguindo ir bem nos estudos, aí colocar um trabalho vai atrapalhar. Mas se ele está indo bem direcionado, até vai dar um senso de responsabilidade maior, né? Porque pega, né? Desde cedo ele vai conciliar trabalho com estudo. Então fazer isso vai dar um senso de responsabilidade que vai ser muito útil para a carreira do jovem. Isso ajuda a encaminhar o jovem para uma determinada área? Se ele está fazendo lá um programa de jovem aprendiz em uma determinada empresa, é um estímulo para que ele possa desenvolver habilidades e ter até mesmo a aspiração de ganhar cargos mais altos e seguir num curso e numa faculdade naquela área? Total, né, Pedro? A gente aprender na prática faz a gente descobrir aonde que a gente tem mais talento, né? Então é muito rico quando ele já começa. E o bom é isso, né? Então comece numa área como jovem aprendiz, migra para outra, usa para você ir se conhecendo também. E ajuda demais, né? Então a gente tem muitos casos. O jovem começou como um jovem aprendiz da área administrativa, depois ele virou um auxiliar administrativo, depois ele foi para uma área de marketing. Então ajuda muito porque você conhece na prática o que é o mundo do trabalho. As escolas não falam muito de trabalho. As escolas, você tem muito pedagógico. Mas o jovem sabe o que é trabalhar como jornalista? Mas se ele é um jovem aprendiz aqui nesse ambiente, ele não vai ser um jornalista, mas ele está pescando, ele está aqui, ele está apoiando. Então isso vai ajudar, inclusive, para ele entender aonde que está o que ele gosta, né? É difícil. E todo jovem passa por isso, né? Você tem 16, 17 anos, aí vem a hora do vestibular. Tenho que escolher o que eu vou fazer. Difícil, né? Como é que eu vou escolher se eu só sempre estive na escola o que eu vou fazer da minha vida? Qual é a área que eu vou seguir? Então você trabalhar antes, fazer um jovem aprendiz, um estágio de ensino médio antes, vai te ajudar que você vai ter contato a ambientes profissionais, né? Rodrigo Dib, superintendente do CIE, nessa entrevista Balanço de 2024, expectativas para 2025 sobre o mercado de trabalho, eu não posso deixar de te perguntar sobre a informalidade. Quais são os dados que nós temos de jovens na informalidade e o que nós temos que fazer para trazer esses jovens para o mercado formal? A gente teve cresceu muito o nível de informalidade, né? A gente fez juntos, até a Rádio Band cobriu, a gente teve divulgado pelo Ministério do Trabalho, foi, se não me engano, março, e agora a gente vai ter em março de novo, onde eles fizeram um recorte de como que vai a informalidade para o mundo jovem, né? E ela subiu. Quem está trabalhando de jovem hoje subiu para 45%. Então, 45% dos ocupados jovens hoje estão na informalidade, esse número era de 40% em 2023. Então existe uma tendência grande de informalidade. E é por isso que, e até porque a gente olha hoje, as oportunidades, elas são mais escassas e o jovem acaba se virando, né? Existe uma tendência de informalidade sim para 2025, e é o que a gente tem que combater através dos programas oficiais de entrada. Por isso que a gente fala muito sobre eles, né? A conscientização das empresas e a conscientização do próprio jovem, porque às vezes o jovem fala assim, mas espera, eu vou começar lá, vou ganhar R$800 como jovem aprendiz. Não, vou fazer um bico aqui, vou fazer um bico e eu vou ganhar a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Uma coisa é você pensar no dinheiro imediato que você ganha. Talvez o dinheiro imediato pode ser a mesma coisa. Mas um programa de entrada, ele te prepara. Ele te constrói, ele é a escada para você ter um futuro promissor. A informalidade, não necessariamente. A informalidade vai ser o dinheiro que você vai ganhar agora, mas pode ser que depois você não tenha mais nada. Quando você vai para dentro de uma empresa, começa a aprender, isso te ajuda a ter um futuro mais promissor, né? Então a gente também tem que conscientizar a juventude do que a informalidade significa, né? Então a gente também tem feito esse trabalho, porque óbvio, todo mundo precisa de um emprego, a informalidade vai ser presente, né? Então, só que a gente precisa significá-la.
Se um jovem tem oportunidade de programa de entrada, é melhor ele ir para um programa de entrada do que ele ficar fazendo bico, às vezes só de final de semana, porque isso não está construindo nada para o futuro dele. E esse é o modelo que o mundo adota? Se a gente pesquisar aí os países mais ricos ou aqueles que são iguais ao Brasil do ponto de vista econômico, nós estamos caminhando no mesmo sentido ou poderíamos fazer algo diferente? O programa do Aprendiz ele é um programa mundial, né? O Aprendiz não é uma invenção brasileira, ele tem em todos os lugares do mundo. Outros lugares do mundo, que eu acho que a gente tem que copiar melhor, eles investem mais no técnico, como a gente falou. Tá. O técnico é a porta de entrada de muitos lugares desenvolvidos. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? E tem uma tendência forte que o Brasil tem evoluído, que é a escola de período integral. Então isso é uma das tendências, São Paulo está tentando acelerar muito com isso, mas é uma das tendências que também pode ajudar o jovem a estar na escola, estar protegido, ter alimentação lá e também já ter uma profissão lá dentro e que ele já saia como estagiário dentro da escola. Aí são muitas atividades, né? E um currículo muito mais forte e uma preparação, uma qualificação melhor daqueles que vão ocupar a vaga no mercado de trabalho. Falta esse salto para o Brasil, né? Essa conexão, a gente precisa fazer cada vez mais a conexão entre educação e trabalho. Porque no final do dia a educação tem que te ajudar a você conseguir a sua subsistência. E conseguir a sua subsistência você precisa ter um ofício, né? Não adianta nada eu formar alguém aqui que depois ele não vai conseguir, né, ter uma atividade sustentável na sua vida, né? Verdade. Rodrigo Dibby, para 2025 nós vamos ter uma programação diferente aqui na Rádio Bandeirantes, com uma parceria do CIEE, para trazer aqui para o rádio dicas preciosas para quem está vivendo esse mundo, quem tem filho nesse mundo, e até mesmo a título de informação para o grande público. Como é que nós vamos fazer esse programa que vai estar todos os dias no Pulo do Gato, trazendo informações e com quadros 2 vezes por semana com informações e especialistas. Conta pra gente como é que foi desenhado esse projeto aí. Nosso spoiler, né? Acho que uma super novidade, né? A gente poder trazer para a rádio todas as tendências semana a semana do que está acontecendo, mais do que tendência, poder trazer oportunidade, né? Então a gente vai conseguir juntos aí, você que está nos acompanhando, a gente espera sua audiência, porque a gente vai trazer todos os profissionais do famoso RH, né, recursos humanos, que é quem contrata a gente, quem contrata, quem demite, para que ele possa falar, né, para o nosso ouvinte por que existe a demissão, por que está sendo demitido, o que está bem essa semana, quais são as oportunidades que tem abertas, para que a gente possa ajudar, né, as famílias, aí, todos que nos ouvem semana a semana para conseguirem chegar mais perto da sua oportunidade, quem já está na oportunidade, para que consiga melhorar dentro da sua oportunidade, conseguir uma promoção. Então a gente está muito feliz aí da gente poder estar mais próximo e apoiar todos aí em 2025, que tenho certeza que vai ser um ano super próspero. Eu também tenho muita esperança nesse projeto, até porque acredito que há, por parte do nosso público aqui na Rádio Bandeirantes, uma dúvida sobre muitas questões ligadas ao mercado de trabalho, as suas transformações. Gente que é de outra época, né? Como a gente fala por aí, que fala, nossa, como é que isso se encaixa hoje? Na minha época era diferente. Então, atualizar é uma parte dos nossos ouvintes e também trazer a primeira informação para aqueles que não tiveram contato ainda com isso, tenho certeza que vai ser um canal para a gente trocar muitas experiências. E contamos com a participação dos nossos ouvintes, que vão poder mandar pergunta para nós, para o WhatsApp da rádio, sugerir temas a serem abordados, e aí o nosso time aqui vai atrás dos especialistas para tentar esclarecer e trazer durante as manhãs aqui essas informações. Dibby, muito obrigado pela presença aqui hoje. Sucesso aí nessa nova parceria e você já sabe, né? Qualquer nova informação, você tem aqui um canal aberto na Rádio Bandeirantes para a gente divulgar. Boa, Pedro, sabe que sempre estamos juntos aí. Essa parceria ao longo de 2024 foi excelente, né? A gente conseguiu juntos aí trazer boas informações para o jovem. Então 2025 está começando já, estaremos juntos. Valeu.